Agora vamos aos desenhos, então de novo meu convite para quem quiser refazer esses desenhos de forma mais bonitinha, fica aqui o convite. Quero pensar então no excesso, na exceção, naquilo que é excepcional, que é excessivo e que é excelente também de vez em quando. Então queria que, aliás, vocês me ajudassem a pensar em outras metáforas para além dessas aqui que eu vou trazer. A primeira coisa que a gente aponta na clínica para se referir a esse excesso é quando alguns pacientes relatam que tem algo que eu quero dizer e não consigo, tem algo que eu estou sentindo e não consigo expressar. Muitas vezes a angústia, ela aparece, é verdade, como falta. Sinto falta de alguma coisa, eu sinto um vazio, tem um buraco em mim. Essas metáforas também aparecem na clínica. Mas aparecem metáforas do excesso na clínica também que são importantes de serem ouvidas. Tem algo em mim que eu não consigo ver, acho que engoli um sapo, tem alguma coisa que está me fazendo mal aqui dentro. Ou seja, essas metáforas clínicas também aparecem espontaneamente em alguns pacientes e é nessa direção que eu queria examinar esse problema, né? Tem uma sensação, então, o primeiro desenho, desses excessos em mim, dessas coisas que eu sinto, cujo modelo paradigmático talvez sejam as excitações do corpo, né? Excitação sexual, excitação da fome, o sono, ou seja, alguma coisa que a gente sente no corpo e a gente tem que fazer alguma coisa para isso sair, para isso ser escoado de alguma maneira. Então esse é o primeiro desenho. Um pouco do excesso cabe nas caixinhas que eu invento para ele. O sono, o sexo, a fome, enfim, alguma coisa que eu consigo nomear e que a gente vai colocando dentro das caixinhas, mas sempre vaza, né, esses excessos, sempre sobra alguma coisa, sobra um tanto para fora. Então não há caixinhas, parece, no limite para dizer do desejo. É como se o desejo não fosse completamente passível de ser colocado em compartimentos nomeados, devidamente nomeados e separados. Há muitos matizes. Toda essa teoria do excesso aqui está atrelada à ideia de que o humano habita um matiz, ou seja, há nuances para o meu desejo que nunca podem ser completamente binarizadas, por assim dizer. É isso ou aquilo, é preto ou branco, é 0 ou 1. Nunca, assim, parece que o desejo é sempre fluido, né? Essa fluidez, essa liquidez do desejo aponta para esse excesso que torna impossível o encaixotamento, né? A divisão certinha daquilo que nós desejamos, do que pensamos, enfim, dos afetos que me afetam, dos afetos que excessivamente me afetam. Um outro desenho que eu fiz é para apontar que os excessos de alguém nunca é igual aos excessos de outrem. Cada um vai ter uma forma de dizer desse excesso, cada um vai ter uma maneira de mostrar esse excesso. Algumas pessoas mostram esse excesso, por exemplo, essa caricatura que a mania produz, né, do sujeito que não consegue parar de se movimentar, de falar, né, a verborragia, por exemplo, o taquipsiquismo, de não conseguir parar de pensar, a ansiedade e a mania como paradigmas desse excesso visível, desse excesso que o outro vai tornar visível pra gente. Há pessoas excessivas. O chato, por exemplo, uma pessoa muito chata que fica encostando, que toda hora fica falando, que é inconveniente, uma pessoa que é excessiva. Mas também há outras formas de excesso, né? Assim, o sujeito que sente e chora quando vê o filme, quando vê uma obra de arte ou quando produz uma obra, né? Assim, ele tem que produzir, sente esse excesso dentro de si e que precisa colocar para fora, precisa fazer o movimento da catarse, ou seja, cada um vai ter uma forma de se mostrar, de sentir também o excesso dentro de si. O excesso singular, presente em cada pessoa, a torna especial, específica, exceção excepcional para uma regra que não existe. Essa regra universal, essa regra da normalização, de fato não existe. É isso que esses excessos singulares acabam ajudando a gente a perceber. Então queria que a gente pensasse aqui como que os nossos excessos nos tornam especiais, exceções. A ideia de exceção excepcional, uma exceção a partir do excesso de cada um, é algo que a gente pode considerar como uma consequência ética dessa metodologia epistemológica do Freud. A metodologia epistemológica de tomar
o excesso como modelo, acaba produzindo uma consequência ética, que é, se eu tomo o sujeito a partir daquilo que o torna excepcional, que o torna exceção, pelo excesso que ele produziu, eu estou, na verdade, fazendo uma defesa da singularidade de cada um, né? A singularidade como o modelo de subjetividade que interessa a psicanálise. Mais um desenho para mostrar que quanto mais a gente esconde o excesso, mais ele excede e mais ele aparece, né? Um desenho simples de alguém escondendo debaixo do tapete, que é uma metáfora, aliás, que a gente usa muito, aquilo que ele não quer ver, aquilo que ele não dá conta de ver, que não pode ver ainda, mas que quanto mais a gente quer esconder, mais a gente vai fazer aparecer, mais isso que está escondido vai aparecer. Então, pensar no inconsciente como algo excessivo que está sendo colocado de lado é uma perspectiva diferente daquela que diz que o inconsciente é aquilo que falta, é aquilo que desaparece. Num certo sentido, é aquilo que vai para fora da consciência, ou seja, aquilo que desaparece de fato. Mas é preciso aceitar um pouco esse paradoxo, ou brincar com esse paradoxo, que é aquilo que eu tiro da consciência fica excessivamente se mostrando, ele volta de forma excessiva através de um outro formato. Então, nessa metáfora de algo que a gente esconde debaixo do tapete, fica evidente, por mais que a gente tire da visão, do campo da visão, essa coisa volta, essa coisa aparece de alguma maneira. Se essa teoria estiver correta dos excessos, né, a partir dessa frase do Freud, né, de que o encontro com o objeto é um reencontro, é provável então que muitos de nós nos defendamos dessa lógica, a lógica de perceber o desejo como um excesso em nós. E aí, uma possibilidade é fazer com que o excesso se apresente como falta, como vazio. Então, talvez, uma parte dessa teoria que atrela desejo à falta possa ser, inclusive, uma defesa contra a percepção de que o desejo é um excesso, de que o desejo é uma presença excessiva. O primeiro desenho dessa série de recusas, né, ou seja, fazer aparecer na forma da falta aquilo que na verdade é excesso, é a fome. A fome é o paradigma disso, né? A gente acha que está precisando de alguma coisa porque tem um buraco, porque tem um vazio, a gente quer encontrar um objeto específico que venha preencher esse vazio. Então alguém acha que é a fome, então vai comer sem parar para tentar preencher esse vazio. No fundo, quero ler essa cena como um excesso que tenta ser aplacado através desse objeto, né, externo, que é a comida, que pode ser qualquer comida, a gente sabe disso. Em muitos casos de bulimia, por exemplo, o que aparece é uma tentativa de preenchimento até esse excesso aparecer, até o sujeito sentir o bolo faríngico, né, até o sujeito sentir que tem alguma coisa lá dentro dele. É como se ele tivesse que produzir externamente, através desse interno externo que é a comida, algo que ele não pode sentir como interno. O excesso já está lá, mas ele tem que fazê-lo aparecer na forma da comida. Então, uma defesa. Ali onde eu não posso me perceber algo excessivo em mim, da ordem do pulsional, eu faço com que esse algo em mim apareça como comida. Então, eu transformo em objeto aquilo que na verdade é pulsional, aquilo que é da ordem do afetivo, do desejo. A fome, então, não é um incômodo excessivo que cresce, é um bicho dentro que dói, que mexe, que inquieta. Fiz a tentativa aí desse bichinho da fome para ver se a gente pode imaginá-lo de outras formas, mas enfim, é um bicho com muitas bocas, né? Vamos pensar em todos os destinos da oralidade como os destinos do excessivo, ligados a vários sintomas importantes, como anorexia, bulimia, por exemplo. Alguém acha que é o tesão, então vai transar de todas as formas. No desenho eu usei um palavrão, mas só que eu não vou falar o palavrão aqui. Mas enfim, o excessivo que aparece no campo do erótico também vai ser essa tentativa de supostamente imaginar que falta ao sujeito o encontro erótico, o encontro amoroso, e aí nos casos de ninfomania ou de donjuanismo, por exemplo, isso aparece de forma clara. É como se a gente precisasse preencher esse vazio através do contato sexual com alguém, através do contato amoroso com alguém.
Ora, muitas vezes o que está em questão é justamente esse excesso de excitação que precisa ser apaziguado através do corpo do outro. Então não é pela a falta do objeto. Aliás, quando a gente sente saudade de alguém, cabe perguntar se a gente está sentindo falta de alguém ou se a gente está sentindo o excesso dessa pessoa em nós e não tem as vias adequadas de escoamento para lidar com esse excesso do outro em nós. Do ponto de vista sexual, a mesma coisa, né? Será que a gente está procurando o corpo do outro por conta da falta, né? Da falta que o objeto faz, ou por conta do excesso que o corpo do outro produz na gente, né? E a gente está ali tentando materializar esse excesso no corpo do outro. Mas também, assim como não é a comida, também não precisa ser necessariamente a presença do corpo, o lugar, o objeto, a encarnação mesma desse excesso pulsional. O excesso pulsional ele pode se encarnar em vários objetos. Um deles é a comida, outro deles é o corpo do outro. O tesão também, então, não é um vazio e nem uma falta, é um comichão excessivo, enlouquecido para ser consumido.